Eu sou muito didática, tá? Então eu trouxe aqui o nosso cérebro. Como não para aqui... obrigado, Sim. Obrigada. Então eu vou deixar aqui o nosso cérebro, tá bom? Vocês vão entender, vai fazer sentido no final. Então abra comigo, irmãos, a palavra lá em 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Primeiro Coríntios 2, do 12 ao 16. Amém, irmãos? Então vamos estar lendo. E Deus no seu espírito, e não o espírito característico deste mundo. Qual é o espírito característico desse mundo? Para quem está acordado, qual o espírito característico do mundo? Vamos, igreja! Ninguém se arrisca? Então vamos lá. Para que nos revele as dádivas que ele, e não o espírito característico desse mundo, para que não nos revele as dádivas que ele graciosamente nos concede. Ao dizer-nos isso, não usamos palavras de sabedoria humana. Nós falamos palavras que nos são dadas pelo Espírito, e assim usamos as palavras do Espírito para explicar verdades espirituais. Uma pessoa que não tenha o Espírito de Deus não pode compreender as coisas que o Espírito Santo nos ensina. Parece-lhe loucura, pois que só pelo Espírito Santo se podem perceber. Uma pessoa espiritual tem a percepção de todas as coisas, mas os que são deste mundo não podem entendê-las, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Então a palavra está nos falando aqui que uma vez nós aceitamos Jesus, nós vindo para Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E essas verdades espirituais a gente só passa a entender a partir do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos ajudando, nos direcionando. Então o espírito do mundo já não habita mais em nós. As coisas ao contrário, alheias à palavra do Senhor não habitam mais em nós. Ou não deveria, né? Mas elas não habitam mais em nós. Então o que predomina sobre a nossa vida é o Espírito Santo. E a ajuda do Espírito Santo que nos faz que a gente vença várias batalhas, várias dificuldades da nossa vida. Então o espírito do mundo que faz com que a gente tenha dificuldade no perdão, que a gente tenha dificuldade em relacionamentos, ele já não habita mais em nós. Porque o Espírito Santo, ele revela em nós a verdade do Pai, a verdade daquilo que é celeste. Então, o mundo não predomina mais sobre a nossa vida. Então, ele está falando aqui para nós que quando o Espírito Santo vem realmente agir, vem ser revelado em nós verdades que nós não entendemos. E quem não tem o Espírito Santo não consegue entender essas realidades do céu, porque para ele parece loucura. Até por isso que nós cristãos, como nós vamos falar da palavra para alguém, a pessoa muitas vezes não vai entender. Porque o que é espiritual, as pessoas do mundo não entendem. E nós que somos espirituais, nós vamos entender. Então, o Espírito Santo, ele tem mostrado, eu digo para mim, Liliane, que nós precisamos, nesse tempo agora, de uma mudança de mentalidade. Nós ouvimos muito sobre posicionamento, né? Nós precisamos nos posicionar. Mas que a gente tenha um posicionamento de forma correta, nós precisamos ter uma mentalidade transformada. E é somente pela revelação do Espírito Santo que nós vamos ter essa mentalidade transformada. Porque nós podemos tomar, irmãos, muita postura, muita posição. Não, eu me posiciono em relação àquilo. Mas se a nossa mente não mudar em relação a várias coisas, nosso posicionamento muitas vezes pode ser errado. E a gente pensa assim, né? Como assim? Talvez alguém está pensando, como assim? Eu tomei uma posição. Como que é um posicionamento errado?
Vou dar um exemplo. Dentro da nossa casa, irmãos, eu vou ter que tomar muita água porque minha garganta está seca. Dentro da nossa casa, nós mulheres, nós que, vamos colocar assim, nós chegamos hoje diante da igreja, diante de Jesus, então assim, nós se empolgamos muito, nós se empolgamos, e se nós não tivermos um entendimento daquilo que é espiritual, nós podemos colocar as coisas a perder, porque o nosso posicionamento, o que a gente quer? Mudar tudo, é isso que nós queremos. Mas muitas vezes a gente esquece que só do Senhor vem a perfeita, boa e agradável vontade. Então, muitas vezes a gente pode perder o nosso ministério por falta de uma mentalidade saudável, de uma mentalidade madura. Nós podemos perder a nossa família apenas por um posicionamento, vamos dizer assim, mas de forma incorreta. Porque se nós não sabemos lidar com algumas situações, nós vamos colocar a perder tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Os nossos filhos também. Nós precisamos nos posicionar dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, nós como mães, em colocar eles no lugar deles. Porque eles são ainda adolescentes, são crianças. Mas se nós não fazemos isso de uma forma saudável, com uma mentalidade de Jesus sobre a nossa vida, nós vamos colocar isso a perder. Porque nós vamos deixar imperar o nosso eu, não a vontade de Jesus. Então assim, em várias situações, dentro do nosso trabalho é a mesma coisa. Nós vamos se posicionar, não, eu vou trabalhar, eu vou. Mas o só o ir não basta. Nosso coração tem que estar naquilo. Nossa mente tem que estar naquilo. Então é isso que eu quero passar sobre o posicionamento só em si. Ele não é válido. Ele tem que estar acompanhado de N situações. É a mesma coisa eu servir a Jesus. Nós servimos a Jesus e nós não podemos falar só eu sirvo a Jesus. Mas é acompanhado de N situações. Para que aquilo chegue realmente na totalidade. Porque senão vai ficar de forma vazia. E a gente pode ver o nosso maior exemplo que foi Jesus. E a gente ter hoje uma mente de Jesus é difícil. Não vamos pensar assim, é muito difícil. Mas a palavra nos ensina que é possível. Então, como que Jesus agia? Jesus era humilde, não era? Jesus se enchia de autocompaixão. Ele curava. Então, todas essas coisas, ele deixou para nós. E ele também ensinava. Então, assim, todas essas coisas foram coisas que Jesus deixou para nos ensinar. Então, nós podemos ter uma mentalidade de Jesus para poder praticar todas essas coisas. Então, assim, nós seguimos Jesus, como Jesus via, como Jesus agia. Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, a palavra nos diz assim: ter a mente de Cristo significa alinhar nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas emoções, nosso autodomínio, que entra os frutos do Espírito, humildade e submissão, entre outras. Mas nós vamos andar um pouquinho sobre essas, amém? Então, desenvolver a mentalidade envolve passos práticos, mas isso é constante, todos os dias fazendo aquilo. Nós vamos falar depois um pouquinho sobre o nosso cérebro. Então, se alguém está pensando assim, não tem como ter a mente de Cristo, ou é difícil ter a mente de Cristo, ou eu não consigo ter a mente de Cristo, nós vamos falar um pouquinho depois sobre como funciona o nosso cérebro. E como nós já aprendemos na terça-feira esse assunto sobre a mentalidade, sobre os nossos pensamentos, mas às vezes a gente fica ali nos nossos pensamentos matutando em várias coisas, mas a gente não sabe fazer com ele. Então, hoje, agora, nessa manhã, o nosso cérebro, ele está assim, ó, vazio. É claro que muitos devem estar pensando em N situações, mas eu quero colocar ele agora como vazio. Então, o nosso cérebro está vazio e ele vai ficar vazio aqui até o final. Então, vamos lá. Renovação da mente. Romanos 12:2 diz: não se moldeie ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente.
Mostra que o processo exige mudança de mentalidade. Isso significa alinhar a sua forma de pensar com os propósitos divinos. A palavra nos ensina que a gente tem que pensar em tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, em tudo que é do alto. Então, assim, dentro da nossa mente, ecoa vários pensamentos. Vários pensamentos. Mas a palavra nos ensina que a gente tem que pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são divinas. Então, aquelas batalhas da mente que nós temos, aquelas coisas que vêm na nossa mente, você não vai conseguir, você não consegue, você é isso, aquilo, é contraditório o que diz a palavra. Porque se Jesus levou todas as nossas enfermidades na cruz, ainda temos enfermidade. Mas por que ainda temos as enfermidades que nos acometem? Isso eu vou deixar para o final também. Que ao entender o nosso cérebro, como ele funciona, a gente começa a entender várias coisas na nossa vida. Por que que acontece? Por que que o crente é acometido por tanta enfermidade, por tanta coisa assim ruins? E isso é coisa que nós carregamos dentro de nós desde quando nós éramos pequenos. E a gente não consegue entender por que que algumas coisas acontecem. E tudo isso tem a ver com a nossa mentalidade. Emoções. Então Jesus, ele se renovava todos os dias. Os textos da palavra nos mostram que ele se recolhia diariamente em oração. Ele saía de perto de todo mundo. E às vezes nós precisamos fazer isso. Nos sair um pouco, nos afastar, para que a gente seja sensível. Olha o que acontece nos encontros, né? Nós ficamos lá 3 dias. Por que que o encontro é tão poderoso na nossa vida? Porque são 3 dias que nós nos esvaziamos de nós mesmos e somos preenchidos, ministração por ministração, com a palavra. E quando nós entendemos uma palavra para outra, tudo vai fazendo conexão. Porque o Espírito Santo vai trazendo essas verdades, essas revelações que as pessoas não entendem. E fala assim, como abrir o coração, né, quando a gente vai para o encontro? Nossos pensamentos é relacionado ao nosso coração. Quando nós pensamos coisas do alto, vem para o nosso coração coisas que é do alto. Então nós se preocupamos, nós nos enchemos. Sabe aquele louvor que às vezes a gente escuta a primeira vez e fica ali o dia inteiro? Eu não esqueço desse louvor. A nossa mentalidade está gravando aquilo como importante. E aí entra o bem-estar. Nós ativamos na nossa cabeça o bem-estar. Então esse louvor está fazendo tão bem para nós que às vezes nós não entendemos e nós ficamos ali repetindo aquele louvor na nossa cabeça. É uma sensação de bem-estar. Então é o que está agradando o nosso cérebro. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se a nossa boca estiver falando coisa ruim, nós estamos processando dentro do nosso cérebro coisas ruins. E ele está gravando. Então, nós ficamos falando, e aí vai para o coração, né? Então, a gente fica falando, senta perto de uma pessoa. Aquilo que ela mais falar é o que impera na vida dela, no momento. Se você chegar para um adolescente, um menino que joga bola, ele vai falar do quê? De bola, porque é o que está imperando para ele. Então nós somos assim, nós vamos falar daquilo que é mais importante para nós. Amém, irmãos? Emoções. Mentalidade estável ou fraca. Marcos 14, 13 ao 42 dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afaste de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus, ele tinha controle das emoções. Nós também podemos ter o controle das nossas emoções. Então, em situações, as nossas emoções vão estar instáveis. Mas quando nós sabemos como que Jesus reage em relações às emoções, nós conseguimos barrar aquilo. Pense comigo, Jesus sendo levado ao deserto. Então, assim, ele jejuou 40 dias. E ele foi tentado. Como que ele combateu? Através da palavra.
Então, todos os sentimentos, as coisas que acontecem na nossa vida, nós podemos combater pela palavra, mas nós precisamos de um autoconhecimento na nossa vida. E quando nós temos esse autoconhecimento de conhecer a nós mesmos, a conhecer as nossas necessidades, nós vamos batalhar contra elas. Porque se nós conhecermos realmente quem nós somos, a nossa mentalidade muda. Porque assim, se eu tenho uma dificuldade num jejum, eu vou doutrinar a minha mentalidade que é necessário. É claro que tudo com a ajuda do Espírito Santo. Mas quantas vezes o Espírito Santo não vem, não dá uma direção para nós de jejuar ali 2, 3 dias? A primeira coisa que a gente fala, eu não consigo. Porque eu vou sentir fome, porque eu vou passar mal. E nós podemos falar para nossa mente, eu consigo. Porque para que é o jejum? O jejum não é para a gente ficar mais sensível? E quando a gente fica mais sensível, não é o momento que a gente ouve mais a voz do Senhor sobre a nossa vida? É tão claro quando a gente lê as coisas e fala, nossa, eu nunca tinha percebido isso. Nossa, aconteceu tal coisa. Nós começamos a perceber que aquilo é espiritual. Que aquilo não é mais o carnal. E o jejum é para isso, para tornar mais sensíveis. Agora pense comigo, o Espírito Santo leva nós a jejuar. Nossa carne não quer. O comando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, é dele. E nós falamos assim, não, eu não vou, porque eu não vou conseguir. Quem está falando que não vai conseguir? É a nossa mente, o nosso coração. Nossa carne está falando que não vai. Mas se o Espírito Santo está levando, é porque ele vai nos dar força. E a gente não pensa nessa parte, fala, não, eu não vou conseguir, a gente nem tenta, porque acha que não vai conseguir. Essa é uma das necessidades básicas que é armazenada dentro do nosso cérebro, é a fome. Então, assim, qual é a dificuldade nossa de jejuar? Porque muitas vezes, irmãos, o que nós fazemos? Nós começamos a lançar essas coisas, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E tudo que nós falamos, o nosso cérebro pega como verdade. Então, se nós falamos que não vai conseguir, além da gente estar lançando no reino espiritual essas palavras, nós não vamos conseguir. Porque nós estamos afirmando o nosso cérebro que aquilo é impossível. Mas a gente consegue. Como? Através da palavra. Então, Jesus jejuou todo esse tempo com o Espírito Santo. E através da palavra, sempre rebatendo com a palavra, que vem o autoconhecimento novamente. Então vamos lá. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, estar atento. Como que nós ficamos atentos? Sabendo daquilo que é do alto. Nós ficamos atentos quando a palavra vem e nos fala, né? Vigia, vigia. É estar atento, alinhado com o céu. Então, sim, vem circunstâncias sobre a nossa vida, alinhados com o céu. O que a palavra fala sobre essa situação? Eu não estou bem financeiramente. O que a palavra fala sobre essa situação? Não estou bem no meu casamento. O que a palavra fala nessa situação? Isso é estar alinhado com o céu. Vigiai, porque nós somos fracos, nosso corpo é fraco. Mas quando nós alimentamos o espírito, nós ficamos fortes. E é nesse momento que a gente consegue batalhar sobre N questões da nossa vida. Enquanto nós estivermos vivendo ali na carne, a gente vai viver uma vida sempre capengando. Mas fortalecido com o Espírito Santo, é o momento que a gente para, respira. Senhor, o que eu faço? Espírito Santo, ilumina a minha mente, as minhas decisões, para que eu vou fazer. Só que algumas vezes a gente sai atropelando, né, as coisas. A gente vai fazendo do nosso eu. Então, se a gente se revestir do Espírito Santo, revelações vão vir sobre a nossa vida. E essa mente vai ser transformada, mudada pela renovação da palavra do Senhor. Não existe transformação sem revelação do Espírito Santo sobre a nossa vida. As verdades vêm da palavra, nós lemos.
Mas se nós ficarmos simplesmente lendo, não vai ter transformação. Muita coisa pode mudar na nossa vida, mas a transformação real é somente pelas revelações do Espírito Santo. E as revelações do Espírito Santo, ele só vem com uma intimidade, que nós vamos chegar até lá. Jesus também, dentro das emoções, ele se enchia de alta compaixão. João 13:34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. A visão de compaixão é muito mais ampla. Então, muitas vezes, o que a gente acha assim? Que a compaixão é simplesmente ter dó. Aí eu tenho pena daquela pessoa. Mas a compaixão não é isso. A compaixão é muito mais. Jesus, lá na parte das ovelhas, ele sentiu íntimo a compaixão. E em vários textos ele falava compaixão, porque não é sentir dó. É simplesmente você olhar e você sentir aquilo que a outra pessoa. Sabe, o querer resolver. Nós que somos mães, às vezes eu falo assim, eu queria ter a dor do filho, eu queria estar no lugar da pessoa. Só que nós fazemos isso, claro, com nossos filhos, né? Ou com alguém da família. Mas Jesus não. Jesus, ele se enchia de autocompaixão por todos. Ele abrigava aqueles que mais precisavam. E isso é a compaixão. E isso é uma coisa que nós precisamos também aperfeiçoar cada vez mais. E nosso cérebro, ele também, uma das faculdades principais do córtex frontal, onde está envolvida nossas emoções, a principal atividade dele é a empatia. É fazer bem ao próximo. Isso é uma coisa que já está em nós. Então, quando tudo está funcionando, essa empatia vem, essa compaixão vem, esse amor ao próximo vem. Não um amor vazio, não um amor de quem nós conhecemos. Que a palavra nos ensina que a gente tem que orar por nossos inimigos, né? Então, sim, é esse amor, é entender o porquê. Por que desse ódio? Por que ele é meu inimigo? Se já pararam para analisar, aquela pessoa não gosta de mim. Por quê? Já pararam para pensar? A partir de hoje vocês pensam. Por que aquela pessoa não gosta de mim? Por que ela é minha inimiga? Por quê? Sempre tem um porquê por trás. Mas nós muitas vezes falamos, não, nosso, é só a nossa parte, né? Não importa, o outro não importa, não me odeia, tá bom. E não é assim. Jesus não agia dessa forma. E a gente fala assim, que a gente vê em redes sociais bastante assim, no WhatsApp mesmo, Cristo vive em mim. E às vezes a gente tem que cuidar com algumas coisas que nós falamos. Porque a boca fala muita coisa, mas a vivência, a convivência é totalmente diferente. Então, se hoje vocês falam, Cristo vive em mim, será? Pelas nossas atitudes, as pessoas veem se realmente. Eu falo por causa disso, por causa desse cuidado. Então, assim, ali envolve várias coisas. Dessas palavras, várias coisas. É igual os adesivos de carro que fala lá sobre a direção de Jesus. Jesus dirige a minha vida, alguma coisa assim. E tá lá, a 200 por hora na rua. Então, assim, a gente às vezes é muito incoerente nas nossas palavras, porque a nossa boca vai jogando coisas, mas a nossa atitude é totalmente diferente. No passo 3, obediência e autodomínio. Filipenses 2:6-8 diz assim: tende pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição. De modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Então o texto nos destaca aqui a natureza divina e humana do Senhor Jesus.
Então, eu sei que todos já sabem desse texto, mas Jesus veio nessa terra, ele deixou a divindade. Então, vamos pensar assim, eu não consigo pensar como Jesus pensou. Mas ele deixou a divindade e veio nessa terra como nós, para nos deixar de exemplo. Então, ele esteve aqui, ele deixou a divindade dele, ele abriu mão daquilo que ele podia fazer, que eram as coisas do céu, tipo assim, não vou morrer, não vou fazer isso, não vou sentir dor, não. Ele deixou como exemplo para nós. Então, ele veio como humano. Ele teve aflições? Teve. Ele teve medo? Teve. Ele teve... Imagine, nós... Eu e você. Esquece que nós somos tão crentes, sabe? Porque senão vocês não vão me ajudar. Esquece que nós somos tão crentes. Imagina aquela pessoa que chega para você e te humilha. Te humilha dias após dias. Ela te humilha. Você vai ser parecido com Jesus? Na atitude? Somos. Porque, irmão, nós não conhecemos o nosso coração. Nós não sabemos aquilo que nós somos capazes. O que nos ajuda é porque nós temos o Espírito Santo todos os dias nos orientando. Sem Ele, a Frank sempre fala, né? A gente mata um sem o Espírito Santo. Então, assim, ele veio como nós. E Ele se humilhou. E muitas vezes, irmãos, na vida a gente não quer se humilhar. A gente não quer pedir um perdão. A gente não quer estar em posições mais baixas, porque eu não mereço. Mas Jesus, olha a grandeza de Jesus, e Ele fez isso. E isso é um exemplo para nós, para que a gente venha viver como é possível, um pouquinho daquilo que Ele viveu. 4. Humildade e serviço. Marcos 10:45 diz: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para ganhar muita gente. Essa palavra, ela está no imperativo. Uma palavra no imperativo, ela quer dizer uma ordem. Então, essa ordem, ele está falando para nós. Ele veio para ser servido. Para que nós viemos? Para servir. Não é uma opção. O Senhor nos resgatou para servir. Por que Ele constituiu os 12? Para que levasse a palavra. De 12, eu Liliane falando, 12, que faz mais 12, que faz mais 12, para poder alcançar todos os âmbitos, todos os lugares, de 12 em 12. Então, assim, Ele nos chamou para servir. Então, da mesma forma que eu coloquei aqui, né? Nós somos renovados a nossa mente diariamente para que a gente ganhe pessoas para Jesus. A gente tem que cuidar das nossas emoções, como Jesus tinha emoções. Ele sabia lidar com nossas emoções. E a palavra nos ensina a lidar com nossas emoções. Obediência e autodomínio. Nós precisamos ser obedientes. Aquilo que a palavra ensina. Existe uma hierarquia. Eu sempre falo lá em casa que o inferno é organizado. E o céu é organizado. Então nós precisamos organizar, alinhar a parte espiritual. Então, como tudo é organizado para o reino, nós precisamos também nos organizar. E precisamos entender que precisamos ser obedientes. A palavra fala, a palavra nos ensina sobre obediência. E às vezes a gente acaba sendo rebelde. A gente não é tão obediente assim. Então, obediência vem N's. Os filhos, obediência aos pais. Nós, como ovelha, obediência aos pastores, aos nossos líderes. Obediência. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Nós precisamos ser obedientes como Jesus até a morte, até que Ele venha buscar. E essa obediência nós precisamos entender que nós precisamos ter. A humildade em serviço
Entender que nós viemos nessa terra para servir o próximo. Irmão, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós queremos ir, fora você, André, antes que você pense alguma coisa, fora André, nós queremos ir lá do outro lado do mundo fazer missões. Mas nós não queremos falar de Jesus para quem está do nosso lado. Nós não queremos fazer o serviço dentro da nossa igreja, aonde nos alimenta, aonde nos ensina. E a gente quer falar da palavra lá nos asilos, a gente quer falar em N lugares. E não é errado isso. Só que o servir dentro da comunidade, dentro da igreja local, é necessário para que a gente venha crescer. Então hoje ele chega aqui, por exemplo, um visitante, a primeira vez. Nós estamos a serviço dele. Porque o Senhor Jesus nos constituiu dessa forma. Vim para servir. Então nós vemos no culto para adorar. Vemos. Mas quando alguém que não conhece Jesus, nós estamos servindo ou simplesmente nós estamos vindo como espectadores sentados para simplesmente ouvir a palavra. E o servir é isso. É espalhar a palavra, é ajudar, é ter essa compaixão. Intimidade com Deus. Jesus priorizava a oração e o recolhimento. Ele frequentava e se afastava de todos para estar sós com o Pai. Uma união que precisa compreender os propósitos espirituais e viver com paz interior, mesmo em meia dificuldade. Então, percebe que existem vários passos para a gente ter essa mentalidade de Jesus. Só que para a gente conseguir todas essas outras, nós precisamos ter uma intimidade real e sair do superficial. Quando a gente é carnal, muitas coisas nós não entendemos. Mas quando a gente realmente começa a colocar a nossa vida, entender o que é o reino, o que é o espiritual, para onde nós vamos, é o momento que vira uma chave sobre a nossa cabeça. E nós começamos a entender um pouco mais aquilo que é o espiritual. Eu vou chamar a Júlia, a Júlia, que ela vai me ajudar a pregar. Então eu vou chamar a Júlia aqui, que nós já estamos indo para o final. Brincadeira, gente, é só para mim deixar ela nervosa. Então vamos lá. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso cérebro. Então ele está aqui, ó, vazio. Não tem nada dentro dele. Ou ele pode ter muitas coisas dentro dele. Então eu quero que vocês me ajudem nesse momento, tá? Me ajudem, igreja. Nosso cérebro, ele é cheio de muitas coisas, não é? O nosso córtex frontal, ele é responsável pelas nossas emoções, pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos. Então, tudo começa ali. E eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque eu estou estudando e eu cheguei nessa parte da mentalidade. E para mim, assim, o nosso cérebro é fantástico quando nós relacionamos verdadeiramente com a forma que ele é, entendemos como ele é. Então, assim, dentro do nosso cérebro, ele é acometido por N situações, não é? Um exemplo, Vitor, vamos jogando coisas aí que passam na nossa mente. Vamos, Vitor. Preocupação, vai. Mais alguém? Vamos, só o Vitor tem em mente? Mais alguém? Dívidas, contas. Mais? Saúde, medos, filhos, paz, doenças, planos, preocupado com amanhã. Vai colocando problema aí. Sonhos, ansiedade. Não precisa ser só problema, gente. Nossa mente não tem só problema. Mente saudável. Conquistas, esperança. Depressão, felicidade.
Sonhos. Olha a quantidade de coisa que acomete o nosso cérebro, né? Mas vocês sabiam que o nosso cérebro ele é formado de 86 milhões de neurônios. As crianças, por que as crianças são tão ativas, né? Porque elas têm mais. E quando nós vamos envelhecendo, alguns neurônios eles vão morrendo. Mas eles morrem não é por causa de nós. Eles morrem porque existem ramificações. Outros neurônios precisam crescer para que a gente encontre a maturidade. Porque se esses neurônios não crescem, nós não amadurecemos. Por isso que a criança é tão agitada. Ela tem um monte de neurônios, mas ela não tem a maturidade. Por isso que os nossos vão morrendo, para que a gente venha construir essa maturidade. Mas nesses estudos, derrubando o meu castelinho de achar que com 16, com 17, com 18 melhora, a maturidade ela vem com 25 anos. Então, os pais de adolescente, nós fomos pegos, porque a partir dos 25 anos a maturidade vai chegar. E quando nós não temos um relacionamento com a nossa maturidade, o que acontece? Nós não temos controle das nossas emoções. Os adolescentes têm controle das emoções? Os adolescentes têm controle de sono? A maioria não tem. E isso que eles acordam, cientificamente, eles acordam alguns depois das 10, outros depois das 11. E alguns, isso pelo estudo que eu fiz, e alguns continuam dormindo, porque é o que parece, né? Então, assim, dentro desse córtex frontal, ele é responsável por muita coisa. E assim, nós podemos danificar esse córtex frontal. Aí entra várias doenças, o TDAH, hiperativo, e entre eles, tantas, ansiedade, depressão. Por quê? Um mau relacionamento com o nosso cérebro. Então, assim, as células não vão morrer, mas elas vão ficar danificadas. Quantas pessoas aqui já falaram, eu estou com problema de memória? Mau relacionamento com nossa mente, com o nosso cérebro. Um cérebro inflamado, assim como o corpo, ele não funciona direito. Aí a gente não consegue ter um relacionamento com outras pessoas, porque a empatia já era. Então, o sono nem se fala. O mau relacionamento nós adultos com o sono também é outra coisa que vai embora. E todas essas coisas que é responsável pelas nossas faculdades cognitivas, o mexer a mão, cada neurônio é responsável por um. Imagine se o nosso cérebro está inflamado. E o que pode inflamar o nosso cérebro? Que afeta o funcionamento. O estresse e traumas, falta de sono, drogas e álcool, alimentação. Alguém tem dificuldade com a alimentação? Sabe por que muita gente tem dificuldade com dieta, com jejum, com academia? Qual é a primeira coisa de quem vai fazer uma dieta fala? Vai começar quando? Segunda-feira. O nosso cérebro, tudo que é deixado para depois, ele acha que não é importante. Então não é importante. A dieta não vai. Porque para mim não é importante. Porque dentro daquilo que é importante para o cérebro, comer é uma delas. Então, se você quer fazer dieta, o teu cérebro está falando, não, eu quero comer. Então, você não vai conseguir. Aí entra a dificuldade com o jejum. Porque você não tem relacionamento correto com a comida e com o jejum, com a comida. O jejum, você não vai conseguir fazer o jejum. Porque você já treinou o teu cérebro que é ruim. Você já falou para ele que é ruim. Então, como que você vai fazer uma dieta e uma atividade física se a prioridade também do nosso corpo é dormir? A nossa mente quer dormir. E você quer fazer atividade física? Ele não quer. Entende porque a gente precisa mudar a nossa forma de relacionar com a nossa mente e nós não conhecemos? Como a nossa alimentação também detona com a nossa memória. O nosso autocontrole. Sabe aquela ansiedade, aquela afobação,
acaba com a nossa mente. E daí a gente pensa assim, por que eu não consigo? Porque a gente está acabando com a nossa mente. A gente está deixando os nossos neurônios doentes. 86% das doenças que acometem no nosso corpo são assintomáticas. São de coisas que nós pensamos. São de emoções. Não são de doença. Então, toda vez que chegar, se está sentindo alguma coisa, você vai lá no médico e o médico fala assim, não, mas você não tem nada, seus exames deu super bem. Olha para dentro de você. Tem alguma coisa desalinhada. Tem alguma coisa fora do contexto. Imagine os idosos, se parasse para analisar a vida de um idoso, em N questões, muitas doenças poderiam ser evitadas. Alzheimer é uma delas. É o córtex frontal com dificuldade. Então, assim, se vocês não querem ter Alzheimer, desinflame o cérebro. Porque, assim, a memória começa na falta de memória, né? Não lembro mais. Não tenho memória para decorar um versículo. Começa a alimentar o teu córtex frontal. Meu tempo já esgotou, mas já estou terminando. Então, assim, ó, a mente vazia, ela dá lugar para muita coisa, não dá? Para muita coisa. Então, assim, todas as vezes que a nossa mente estiver vazia, nós vamos dar lugar a muita coisa. No início, a gente consegue pôr com a nossa mente vazia uma palavra dentro dela. E ela aí. Só que muitas dificuldades na nossa vida, muitos pensamentos não permitem que a palavra vá mais profundo. Ela fica na superfície do cérebro. Então, mente vazia é ocupada por qualquer coisa. E normalmente, irmão, se nós não cuidar, vai ser com distrações, com coisas que não vêm da palavra, com preocupações. O Everton falando ali, eu orando, ele falou assim, deixa os boletos, deixa... Eu nem estava pensando, a hora que ele falou ali, eu comecei a pensar. Porque assim, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, irmãos, muito inteligente. Mas nós conseguimos controlar vários pontos, porque o nosso pensamento é a gente que controla. E a gente consegue controlar, pensar nas coisas que é do alto. Se está vindo alguma coisa que não está legal na sua mente, pensar no que é do alto. Ó, ele some. Ele some muito rápido. E um elemento para nós finalizarmos é a oração. A oração é comprovada pelos neurocientíficos que muda ansiedade, depressão. Sabe, é tudo que aquilo não tá fluindo, o negócio não está fluindo. Ora, é claro, não é da noite para o dia, mas é a constância. Então, assim, se você se sente ansioso, ora. Eu estou orando, dobra. É pouco, faz mais. Então, para nós mudarmos realmente a mentalidade, nós precisamos entender essas partes. Que a oração, ela pode até mudar a mente de um psicopata. Porque dentro do córtex frontal ali tem um espaciozinho que é sobre o relacionamento com o próximo. E se nós não temos um relacionamento com o próximo, é defeito no cérebro. Ou a falta do Espírito Santo. Então nós vivemos hoje pela palavra do Senhor, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele é amplo. Então, assim, isso é só para teoria, é só para conhecimento. Mas o que faz realmente a nossa vida é o Espírito Santo, é a palavra do Senhor. Então, para nós termos uma mentalidade do Senhor sobre a nossa vida, nós precisamos alinhar com o céu, ser alinhado com o céu. As coisas que Jesus nos ensina, assim como Ele é. Então, nós vamos receber cada vez mais revelações quando a gente alinha o nosso coração ali com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, essa palavra é uma palavra assim que o Senhor veio falando há dias comigo, em relação assim a atitudes. A gente se reveste de palavras, a gente se reveste de várias coisas. Mas se nós não mudarmos a nossa mente, vai ficar só no papel.
E se na escola, né, nesse novo projeto da comunidade, se nós não mudarmos nossa mentalidade, vai ter muitos diplomas de gaveta. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade em relação a isso. Então, assim, eu vou fazer um curso, eu vou estudar, para quê? Para servir o reino? Então, ele não pode ser de gaveta. Mas isso nós temos que mudar a mentalidade. Porque é muito fácil. Uma semana depois nós não querer fazer mais nada, porque dá preguiça, porque acha que não vai. E não é assim. Então nós podemos doutrinar o nosso cérebro a ter uma relação totalmente diferente com o nosso coração, com nós mesmos, mas não esquecendo, com a ajuda do Espírito Santo. A gente pode ir mais profundo. E isso, chegar ali com 40, 50, 40 não, né? Eu já tenho bem mais do que isso. Então, com 60, 70, 80 anos, assim, com uma mentalidade totalmente diferente e sem doenças que acometem o nosso corpo. Porque até isso, nós podemos ter o controle nas doenças do nosso corpo. Amém, irmãos? Muito obrigado pela oportunidade. A salvação para o Senhor Jesus.